Uma das maiores qualidades de qualquer crente é a capacidade de discernimento espiritual. Reis 3, 9 fala sobre o rei Salomão, onde ele diz: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de julgar este teu grande povo? Como cristãos, esta deveria ser uma das coisas pelas quais oramos todos os dias. Discernimento. Este versículo do rei Salomão revela um profundo segredo para nós, cristãos. Nos mostra uma vantagem que nos foi disponibilizada, da qual muitos de nós não temos aproveitado. Mas o que exatamente é esse discernimento espiritual? O que significa? Discernimento espiritual é saber o que Deus está dizendo em cada momento. É saber como o céu está nos guiando. É saber o que é de Deus e o que não é. Neste mundo, muitas coisas não são preto no branco. Nada vem com um rótulo de bom ou mal. Sim, existem os casos óbvios, mas muitas vezes as coisas não são tão claramente definidas. O que parece bom pode, na verdade, não ser bom de forma alguma. Aliás, algo pode ser bom para uma pessoa e não ser bom para você, considerando os propósitos de Deus para a sua vida. No entanto, quando há discernimento, fica mais fácil saber o que fazer e o que não fazer. Isso também se aplica aos espíritos. Quais espíritos são de Deus e quais não são? A Bíblia diz que existem muitos falsos profetas e espíritos malignos no mundo, e muitos deles se disfarçam de tal forma que parecem ser de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 14, que até o diabo se disfarça de anjo de luz. É por isso que precisamos de discernimento espiritual. A capacidade de discernir na vida cristã é o princípio da vitória. Vemos isso repetidamente na história de Salomão. No início de seu reinado, a Bíblia nos conta que Salomão foi ao grande e alto lugar de Gibom para oferecer sacrifícios ao Senhor. E depois de fazer seu elaborado sacrifício, este rei fez apenas um pedido ao Senhor: um coração compreensivo para discernir entre o bem e o mal. No início de seu reinado, essa capacidade de discernimento fez toda a diferença. De fato, o diferenciou de todos os reis que já governaram Israel. Em Filipenses 1, 9 a 10, o apóstolo Paulo orou pela igreja dizendo: E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para que possais discernir o que é melhor e sejais puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. O discernimento é uma das ferramentas que o Senhor nos deu como crentes para que tenhamos uma vida próspera e plena. É uma das vantagens do céu para nós, cristãos. O apóstolo Paulo diz que esse dom serve para que os santos em Filipos possam discernir o que é melhor. O rei Salomão diz que é para termos um coração compreensivo para discernir entre o bem e o mal. Sem a capacidade de discernir, grande parte da vida cristã não difere do mundano, do normal ao qual o mundo está acostumado. Sem discernimento, não sabemos o que é melhor para nós, e não sabemos a diferença entre o bem e o mal. Ficamos presos operando no natural quando o céu nos chama para entrar no sobrenatural. A Bíblia diz no livro de Provérbios 3, 5: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ser capaz de discernir significa confiar no entendimento e na direção do Senhor. Quando, como crentes, não temos o Espírito para discernir, perdemos uma grande parte do que Deus tem a oferecer. Porque não temos acesso à informação celestial. Não podemos ver com os olhos do Espírito. Quando não conseguimos discernir como crentes, corremos o risco de cometer erros custosos, de nos colocarmos em perigo, porque nem sequer conseguimos perceber quando estamos sendo examinados pelo Senhor. É escolher viver uma vida difícil quando o céu preparou algo melhor. Em uma das passagens bíblicas onde o espírito de discernimento estava em operação, vemos o apóstolo Paulo repreender um espírito. A questão é que,
Sem o espírito de discernimento, teria sido muito fácil presumir que a manifestação vinha de Deus. Vemos isso no livro de Atos 16 a 18. A Bíblia registra que uma certa jovem o seguiu por muitos dias, declarando que estes, os homens, eram servos do Altíssimo. À primeira vista, isso parece um testemunho maravilhoso, que provavelmente deveria preceder o que o Senhor queria fazer naquela cidade. Mas a Bíblia nos diz que Paulo ficou triste. Por meio do discernimento, ele foi capaz de perceber que o espírito naquela jovem não era de Deus, mas sim um espírito de adivinhação. Ao examinarmos as Escrituras, encontramos vários outros exemplos. É por isso que não devemos negligenciar o pedido de discernimento espiritual como cristãos. Faz toda a diferença. Assim como Salomão orou ao Senhor em Gibão e Paulo orou pela igreja em Filipos, nós também devemos orar por nós mesmos para termos discernimento espiritual, para que possamos sempre fazer as escolhas certas. Devemos pedir isso com fervor. Tendo orado por discernimento para a igreja de Filipos, o apóstolo Paulo nos dá ainda mais informações sobre como podemos crescer no espírito de discernimento. Ele diz no versículo 9 de Filipenses, capítulo 1, que o vosso amor transborde cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para que possais discernir o vosso amor e profundidade de discernimento. Isso significa que, à medida que nosso conhecimento aumenta, somos capazes de distinguir entre o bem e o mal. Também somos capazes de discernir o que é melhor para nós como filhos do Senhor. Somos capazes de provar os espíritos para saber o que é de Deus e o que não é. É necessário que façamos uma distinção entre o conhecimento mencionado na Bíblia e o conhecimento de Deus. Quanto mais crescemos no conhecimento do Senhor, mais nossa capacidade de discernimento se aprofunda e mais somos capazes de distinguir o que é de Deus e o que não é. A Bíblia fala em Hebreus 5:14 sobre aqueles que, pela prática, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Quando atingimos essa maturidade de conhecimento, o discernimento nos vem com facilidade. Mas primeiro, começamos com a oração. Começamos com um desejo sincero de realmente sermos capazes de discernir e dizer o que é de Deus e o que não é. Convido você a fazer as seguintes orações comigo em fé, se você deseja que esse espírito de discernimento espiritual esteja presente em sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este dia, por mais uma manhã em tua presença, e eu te agradeço por trazer esta mensagem ao meu encontro. Agradeço por abrir meus olhos, meus ouvidos e meu coração, e pela revelação deste segredo, para que eu não esteja mais na escuridão sobre o que é discernimento espiritual e quão importante ele é. Obrigado por remover a venda do diabo que me impedia de receber este dom. Peço também nesta manhã que me perdoes por qualquer excesso de confiança em mim mesmo. Me perdoa por todas as vezes em que confiei unicamente em mim no passado, mesmo quando tua palavra me diz para não fazer. Peço também, nesta manhã, graça. Tua palavra diz em Mateus 7:7 que eu devo pedir e me será dado. Vim nesta manhã pedir que me dê discernimento espiritual. Assim como o rei Salomão orou, peço que me dê nesta manhã um coração compreensivo. Dai-me a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Me ajuda a discernir o que é melhor para mim, enquanto confio em Ti em tudo. Nesta etapa da minha jornada, deixo de fazer as coisas do meu jeito e passo a fazê-las do seu jeito, do jeito que o céu acha certo. Peço também que abra meus olhos nesta manhã, além de tomar as melhores decisões para a minha vida. Me ajude a discernir qual espírito é o seu e qual não é. Neste mundo onde tudo é barulhento e cada espírito busca ser ouvido, me ajude a reconhecer o espírito que é seu e me ajude a ouvir somente esse espírito. Quero ter um coração que te ouve. Me ajude a afastar todo pensamento opressor,
todo sussurro opressor do inimigo, para que eu possa me concentrar somente na sua voz e na sua direção. Me ensine, Senhor, a reconhecer quando o Senhor fala, a reconhecer quando o Senhor guia, para que eu possa te seguir prontamente em todos os sentidos e afaste de mim o impulso de desobedecer, tão comum em meu coração rebelde. Pai, em nome de Jesus, peço também que, à medida que esta graça se manifesta em mim, o Senhor me ajude a amadurecer nela. Me ajude a crescer cada vez mais em conhecimento. Me ajude a permanecer na sua palavra e a aprender sobre o Senhor. Assim, poderei discernir o que é seu e o que não é em minha vida, e até mesmo na vida daqueles que me rodeiam. Me ajude a ser como os homens mencionados no livro de Hebreus, que foram capazes de discernir entre o bem e o mal. Que o discernimento espiritual seja evidente em minha vida e em cada passo que eu der daqui para frente. Peço também graça contínua para confiar no Senhor. A partir deste momento, decreto que meus passos são guiados pelo Senhor. Escolho me conectar com o sobrenatural, saber o caminho a seguir, saber o que fazer em cada momento. Me recuso a viver como se não estivesse conectado ao céu. Escolho me apoiar na minha conexão com o Senhor e viver através dela. Obrigado, Pai Celestial, pois sei que, mesmo enquanto orava esta manhã, o Senhor me ouviu. Sei que recebi este Espírito e que ele começa a operar em mim a partir deste exato momento. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Sua vida começará de uma forma diferente a partir de agora. Nos lugares onde você tropeçou no passado, encontrará Deus pronto para guiá-lo. E você o ouvirá claramente a cada passo que der. Em seus relacionamentos, ele o conduzirá às pessoas certas e o afastará das pessoas erradas. Se você se sentiu abençoado pela nossa devoção matinal de hoje, não hesite em nos visitar novamente amanhã de manhã, para que possamos passar um tempo juntos em sua presença. Você também pode assistir aos nossos outros vídeos. E ao fazer isso, que você ouça o Senhor falando claramente a sua vida. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia.